escolher a bênção e a maldição. E no versículo 20 Moisés fala assim: amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e te chegando a Ele, pois isso depende da tua vida. Moisés fala isso. Depois Moisés faleceu. Então Josué substituiu ele, colocou ele, Josué, como líder. E Josué também, depois de velho, vai reunir todos, faz uma congregação e fala as mesmas palavras de Moisés, que está escrito em Josué 23, versículo 8, que está escrito assim: mas ao Senhor vosso Deus vos achegareis, como fizeste até o dia de hoje. Olha só, vos achegarei. O que é chegar a Deus? É você honrar Ele, você honrar o Deus Todo-Poderoso. Josué fala isso. Então vem depois que Josué serve a Deus e os anciões, a Bíblia diz em Josué 2, versículo 7, e serviu o povo do Senhor. Quando Josué era vivo, e também depois dos anciões, diz assim: e serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e dos anciões. Depois Josué também morre. E a Bíblia diz no livro de Juízes já 2, falei Juízes 2:7, Juízes capítulo 2, versículo 10, está escrito assim: foi também congregada toda aquela geração, e se levantou outra geração que não conhecia o Deus de Israel e os seus feitos. Diz a Bíblia em Juízes 2, versículo 10. No versículo 11 diz: e fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, servindo os baguins. Juízes 2, versículo 11, e Juízes 2, versículo 12 também está escrito: e deixaram o Senhor dentre os seus pais e serviram a outros deuses. Então ali se levantou outra geração, aí veio vários juízes, depois foi governado por juízes Israel, e foi um tempo de uma calamidade espiritual, onde aquele povo servia a Deus e não servia, amava o Senhor e não amava. Ele levantou Sansão, levantou outros juízes, levantou Gideão, até chegar nele, que é este homem que a palavra veio sobre ele confrontando. E no livro de Juízes, no último versículo, Juízes 21, 24, está escrito: naqueles dias não havia reis em Israel, e cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Não havia reis em Israel, e cada um fazia o que queria, servia a Deus da sua forma, não honrando ao Senhor, desonrando o Senhor, não buscando a Deus, não servindo ao Senhor de coração. Mas este homem que serviu a Deus em 40 anos, com toda certeza, povo de Deus, em um tempo desse ele serviu a Deus de coração, ele ouvia a voz de Deus, ele falava com o Senhor, ele fazia o sacrifício, porque ele era sacerdote, sumo sacerdote, porque em Josué 18, versículo 1, está escrito que eles fizeram ali, e toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló e armaram a tenda da congregação, que era o tabernáculo em Siló. Isso está escrito em Josué 18, versículo 1. Siló lá levantando a tenda, que era o templo onde ficava a arca, e ele ficava ali cuidando, este homem de Deus. Então nasceram seus filhos, e os seus filhos nasceram debaixo dessa maldição do pecado, da prevaricação, desse tempo de juízes. E esse homem foi negligente também. Ele não honrou a Deus, e a palavra veio para ele: eu honro os que me honram, porém os que não me honram serão desprezados. E muitas vezes, meus irmãos, nós também somos assim. A Bíblia diz em Oséias 11, versículo 7: porque o meu povo está inclinado a desviar-se de mim. Lembra que quando Moisés subiu lá no monte, lá em Êxodo 32, versículo 7 e 8, Deus fala para Moisés assim: desce, Moisés, depressa, porque o teu povo que fizeste sair do Egito, depressa tem se desviado, se corrompido. Deus fala para Moisés, porque o povo já estava se desviando, viu os feitos de Deus e já saíram fora. Então o povo de Deus, esse homem também negligenciou o chamado de sacerdote. Ofni e Finéias era seu filho, e eles começaram a fazer coisas perversas, podridão, pecados e pecados. Diz a palavra de Deus, a Bíblia, quando começa a falar desses dois filhos deles, eles cresceram debaixo dessa maldição da prevaricação ali dos juízes, onde não temia a Deus, faziam o que queriam. E diz
serve a Deus de coração, é aquela pessoa mal, uma pessoa distante de Deus, idólatra. E esses filhos eram assim, perversos, totalmente perversos. Diz a Bíblia em 1 livro de Samuel 2,17 que grande era o pecado daqueles jovens diante de Deus. Então Eli vai lá conversar com eles. A Bíblia diz em 1 livro de Samuel 2, versículo 22, que era velho e ouvia falar que seus filhos se deitavam com as mulheres, um bando de mulheres na tenda ali perto do templo. E ele vai confrontar eles. Ele fala para eles: olha, meus filhos, o que eu tenho ouvido, a fama de vocês não é boa, tem feito o povo de Deus se desviar. 1 livro de Samuel 2, 24. No 25 ele fala assim: olha, pegando